Oi, gente, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente vai tentar, derrubar umas estátuas de mármore impecável. Exato. E, olha, é fascinante o quanto a gente precisa derrubar essas estátuas, viu? Com certeza. Porque a era vitoriana foi toda construída em cima dessa expectativa de pura virtude, sabe? Aquele decoro inabalável. Uhum, como se fosse uma daquelas pinturas encomendadas onde a moralidade é perfeita e todas as falhas humanas são apagadas. Pois é. Mas, para a nossa análise de hoje, a gente vai usar uns trechos daquela obra clássica, Os Vitorianos Iminentes. Ah, do Lytton Strachey. Brilhante. Isso! E, nossa, a premissa dele para analisar esse período é genial. Ele argumenta que a história da era vitoriana, ela nunca vai ser escrita da forma tradicional. E o motivo é ótimo, né? Simplesmente porque a gente sabe coisa demais sobre ela. Exato. É uma montanha literal de diários, ofícios, cartas. Tipo, a quantidade de material do governo afundaria qualquer um que tentasse contar a história de A a Z. Sim, a abordagem deles subverte a biografia tradicional. Em vez de tentar remar exaustivamente por esse oceano enorme de material, ele sugere jogar um pequeno balde lá nas profundezas. Jogar um pequeno balde, eu adoro essa imagem. Porque a ideia é trazer para a superfície uns espécimens bem específicos e peculiares. Observando essas vidas individuais, com todas as suas contradições, fúrias e jogos de poder, a gente consegue capturar a essência da época muito melhor do que lendo um livro didático. Com certeza. Então, jogando nosso balde nesse oceano hoje, a gente vai iluminar duas figuras bem lendárias: a Florence Nightingale e o cardeal Henry Edward Manning. Duas figuras pesadas. Muito. A nossa missão aqui, para quem está acompanhando, é expor a engrenagem oculta, sabe? Aquela habilidade política e a ferocidade por trás das imagens públicas santificadas deles. Porque a realidade era bem menos santa. Nossa, muito menos. Começando com a Florence Nightingale, o choque entre o mito da dama com a lâmpada e a realidade já começa na infância dela. Sim, a origem familiar. Ela vinha de um berço de ouro absoluto, né? Exato. Casas de campo gigantes, alta sociedade em Londres. O caminho natural dela seria casar com um lorde e passar a vida dando jantares de gala. Mas os instintos dela eram, diametralmente opostos. Desde muito cedo ela já mostrava uma mente que não se conformava com aquilo. Tem aquela história das bonecas, né? Nossa, sim. Enquanto as outras crianças quebravam as bonecas de porcelana brincando, a Florence tinha um prazer quase mórbido e clínico em consertar. Ela ficava costurando as bonecas meticulosamente. Isso. Ela já sentia a agonia de um chamado para ação, uma energia que estava aprisionada. E isso chegou ao ponto de ela recusar um pedido de casamento super vantajoso, né? De um cara que ela genuinamente amava. Exatamente. E a justificativa que ela deu nas cartas é brutalmente honesta. Ela dizia que a vida doméstica tradicional seria o suicídio da natureza ativa dela. Tá, vamos desempacotar isso, porque a decisão de virar enfermeira naquela época é difícil de conceber hoje. Muito difícil. Imagina a seguinte situação para fazer um paralelo. O desejo da Florence de entrar para a enfermagem no século XIX seria tão escandaloso quanto... imagina o herdeiro de um império bilionário moderno convocando a imprensa. Tá. E ele anuncia que o grande sonho da vida dele é trabalhar limpando bueiros de esgoto. Caramba, é uma ótima analogia, porque a enfermagem não era uma profissão de respeito, né? Longe disso. Nem um pouco. As enfermeiras eram vistas como mulheres rudes, sem educação. Tem registros da época dizendo que elas viviam dando goles em garrafas de conhaque pelos corredores. Nossa, era sinônimo de degradação total. Sim, e o que mostra o verdadeiro caráter da Florence não é só ter tido essa ambição, mas como ela executou o plano. Isso é fascinante, porque ela não ficou sentada no jardim esperando a oportunidade cair do céu. Não mesmo. Ela operou de forma super clandestina e metódica, escondida da mãe e da irmã. Ela começou a devorar relatórios médicos complexos, estudava dados de saúde pública de madrugada. Uau! E contra toda a oposição da família, ela viajou para Kaiserswerth, na Alemanha, e depois para Paris, especificamente para ter treinamento técnico. Então, aquele mito de que a Guerra da Crimeia forjou a lenda dela... É um erro histórico absurdo.
a guerra não criou a Florence Nightingale. A guerra apenas deu a ela o palco exato para qual ela passou 34 anos se preparando. E quando ela finalmente pisa nesse palco em Scutari, na Turquia, a realidade é de embrulhar o estômago. É um cenário apocalíptico, né? Totalmente. E o pior é que o desastre lá não era falta de heroísmo no campo de batalha. Era um colapso administrativo absoluto do governo britânico. Incompetência crônica na gestão de logística básica. Sim, a escala do sofrimento é até difícil de processar. A gente está falando de um prédio com 4 quilômetros de corredores. 4 quilômetros, imagina isso. Cheios de camas espremidas umas nas outras. O chão de madeira estava apodrecido, escondendo esgotos abertos. O cheiro devia ser indescritível. E faltava tudo. Não tinha toalha, não tinha sabão, não tinha bacia para lavar ferimento. E a iluminação? Conta da iluminação. Nossa, é verdade. Era tão precária que os cirurgiões usavam garrafas de cerveja vazias, com velas espetadas no gargalo, para conseguir enxergar durante as amputações à noite. Garrafas de cerveja. É inacreditável. E o que as fontes deixam claro é que o maior inimigo da Florence em Scutari não era a doença. Não era cólera. Não. Era a fita vermelha, a burocracia militar, a paralisia dos regulamentos oficiais. E burocracia é sempre o problema. Sim. O exército tinha procedimentos tão engessados que a roupa de cama dos soldados era lavada em água fria. Imagina a contaminação. Exato. Antes da chegada dela, a máquina militar tinha conseguido lavar exatamente 7 camisas no total. 7 camisas para milhares de soldados. Mas peraí, e aquela regra bizarra da carne? Aquela parte me deixou chocada. A regra das porções é um pesadelo kafkiano. O regulamento dizia que a carne cozida para os soldados tinha que ser dividida em porções iguais baseadas no peso. Certo. Mas a carne era cozida com osso. Então, se a concha do cozinheiro tirasse um pedaço que era 100% osso na sua vez... Azar o seu, aquela era a sua nutrição do dia. Isso. Aí a Florence exigiu que a carne fosse desossada antes de servir. E os oficiais responderam o quê? Que precisariam redigir um novo regulamento do serviço e aprovar em Londres só para tirar o osso. Nossa, não. Que loucura. A lógica deles não era crueldade deliberada, sabe? Era paralisia de procedimento. Quebrar a regra do peso exato seria um crime administrativo maior do que deixar um soldado morrer de fome. Olha, qualquer um que já sofreu preenchendo o formulário em 3 vias no trabalho consegue sentir a fúria dela nesse momento. Teve aquele episódio das 27 mil camisas, lembra? As camisas presas na alfândega? Isso. Chegaram milhares de camisas, os soldados congelando nas camas, quase nus, mas o oficial falou que não podia abrir os caixotes sem o comitê de fornecimento se reunir. E o que ela fez? Ela não debateu. Ela simplesmente chamou os homens dela e mandou arrombar as caixas à força. O comitê oficial que ficasse chorando depois. E essa disposição para ação direta que mostra como ela construiu o poder, sabe? O mito diz que o trabalho dela acabou quando a guerra acabou e ela voltou para casa. Mas foi aí que o trabalho real começou, né? Exatamente. A reforma estrutural permanente foi depois da guerra. Ela voltou para Londres com a saúde arruinada, ficava num sofá sofrendo palpitações, achando que ia morrer. E aqui que a coisa fica, assim, realmente interessante. Porque ela passou a governar a saúde pública do exército britânico a partir daquele sofá. E a principal ferramenta dela era o ministro da guerra, o Sidney Herbert. O Stresh usa uma metáfora de animais perfeita para os dois. O Herbert era o cervo, nobre, ágil, cheio de boas intenções. E a Florence? A Florence era a tigresa. Ela cravou as garras nele e forçou ele implacavelmente a aprovar as reformas no parlamento. Ela escrevia e ele ia lá lutar. E eles precisavam disso porque enfrentavam uma resistência brutal na figura do sucessor no ministério, o Lord Panmure. O bisão. O bisão. O Strachey diz que ele tinha uma cabeça enorme feita para dar cabeçadas na oposição. Um couro super resistente, mas o espírito de um bezeiro assustado. Especialmente se a opinião pública ameaçasse ele. Sim, ele era o retrato do nepotismo. A prova disso foi na época mais sombria da guerra. O sobrinho dele, Dalbigin,
estava no fronte. Ah, o famoso telegrama. O exército colapsando, hospitais apodrecendo, e o Bisão manda um telegrama confidencial para o comando com 3 palavras. Cuide do Dalby. Cuide do Dalby. Enquanto o império inteiro sangrava, a preocupação era o privilégio do sobrinho. Caramba! E como a Florence manipulou o Bisão. Ela usou a fama dela. Ela era a mulher mais famosa da Inglaterra. Ela basicamente ameaçou publicar relatórios independentes sobre tudo que ela viu se ele não aprovasse uma comissão real. Uma espada de Damocles na cabeça dele. E ele cedeu. Mas ela tinha um gabinete secreto ajudando ela também. Sim, homens devotos trabalhando nas sombras. Até o poeta Arthur Clough virou meio que um assistente de logística, embrulhando pacotes e comprando passagens de trem para as manobras políticas dela darem certo. Ela abriu mão de vida social para construir esse império paralelo. Essa ideia de criar uma estrutura paralela de poder para desafiar o governo faz uma ponte perfeita para a nossa segunda figura, né? O cardeal Manning. Isso. Enquanto a Florence lutava para arrancar do Estado o controle do corpo físico do exército, o Henry Edward Manning travava uma guerra para arrancar o controle da vida espiritual da Inglaterra das mãos desse mesmo Estado. Para entender o Manning, a gente tem que olhar de onde ele veio. Ele era filho de um rico comerciante, mas a família faliu do nada. Com uma ruína financeira pesada. Isso cortou as chances dele na política secular. Aí ele foi para a igreja anglicana. Ele casou com uma mulher adorável, mas ela morreu super jovem de tuberculose. E a reação dele a isso é bem reveladora, não é? Muito. Ele simplesmente apagou a existência dela, destruiu os diários, tirou qualquer referência ao casamento e mergulhou num poço de ambição e trabalho religioso. Ele reconstruiu a identidade inteira buscando poder institucional. E para conectar isso ao cenário mais amplo, a igreja anglicana estava passando por um terremoto chamado Movimento de Oxford. Conta mais sobre esse movimento pra gente. A igreja da Inglaterra na época era vista quase como um clube social para cavaleiros ricos, sem muito fervor. Mas teólogos de Oxford, como John Cable Froude e o John Henry Newman, queriam mudar isso. Eles queriam resgatar o misticismo, né? Exato. Voltar às raízes dogmáticas. E o estopim foi o famoso Trato número 90, publicado pelo Newman. Ele fez um malabarismo teológico argumentando que os 39 artigos da Igreja Anglicana não condenavam de fato o catolicismo romano. Nossa, isso causou um escândalo nacional. Imagina só, é como dizer que o Manual do Exército Britânico permitia jurar lealdade à coroa francesa. A Inglaterra protestante entrou em pânico. Em pânico total. E, enquanto a academia fervia com isso, um evento super prático definiu o destino do Manning. O caso Gorham. Ah, o debate do batismo. Isso, a disputa sobre a regeneração batismal. Se a alma do bebê é literalmente limpa no ato ou se é só um sinal simbólico. Mas o que choca no caso Gorham não é a teologia, é quem decidiu o caso no final. Perfeito. Quando chegou no impasse, o caso foi parar num comitê de leigos do governo britânico. Juízes seculares e políticos. Imagina só a situação de um especialista. Você passa décadas estudando dogmas antigos e, de repente, uma comissão do governo vota o que é heresia ou não na sua área de especialidade, só para manter a paz política. Para o Manning, isso foi a gota d'água. A supremacia real, essa ideia do Estado mandar na igreja, era intolerável. A igreja anglicana parecia só um departamento do governo. E isso empurrou ele para se converter ao catolicismo romano em 1851. Abandonou todo o prestígio na Inglaterra e recomeçou do zero numa fé que a elite ainda olhava torto. Mas ele não ia ficar nas sombras. A ascensão dele em Roma foi meteórica. Ele virou arcebispo de Westminster rapidinho. E ele conseguiu isso sendo muito astuto na política de bastidores, né? Sim. A grande sacada dele foi colar no Monsenhor Talbot, que era secretário privado do Papa Pio IX. O Talbot vivia sussurrando no ouvido do Papa a frase "mettetelo lì", coloque-o lá. Coloque-o lá, e essa aliança culminou no Concílio Vaticano de 1870. O momento da infalibilidade papal. Exato. E isso levanta uma questão importante, que é a diferença entre supremacia e infalibilidade. Explica isso, porque é confuso às vezes. Supremacia é tipo um CEO. Ele dita as regras hoje e pode mudar amanhã. Ele manda. Infalibilidade é muito mais pesado.
É dizer que quando o Papa fala sobre fé da sua cadeira oficial, é uma verdade livre de erros para toda a eternidade. Mas isso gera um choque lógico histórico bizarro. As fontes mostram que o Papa João XXII declarou que a doutrina da pobreza de Cristo era uma heresia. Mas o Papa antes dele, o Nicolau III, tinha dito que negar isso é que era heresia. Uma armadilha lógica perfeita. Exato. Se um tá certo, o outro é herege. E herege não pode ser Papa. Então, como a infalibilidade sobrevive a isso? A resposta do Manning é brutal, ele esmagou a dúvida. Dúvida para ele era fraqueza. A Igreja precisava de autoridade absoluta contra o mundo moderno. Ele operou tão agressivamente que os cardeais começaram a chamar ele de Il Diabolo del Concilio. O diabo do concílio. E ele neutralizou políticos seculares de alto escalão, né? Tipo o primeiro-ministro Gladstone. Sim, o Gladstone e o Lord Acton queriam impedir a infalibilidade. O Manning usou diplomacia de sombras, ameaçando o Gladstone com a fúria do eleitorado católico irlandês. Xadrez político de altíssimo nível. E ele isolou o Lord Acton dos comitês. No fim, o dogma passou sob uma tempestade de raios e trovões em São Pedro. Quase cinematográfico. Muito. Mas essa implacabilidade fica ainda mais triste quando a gente vê o que ele fez com o antigo colega dele, o John Henry Newman. Ah, a águia e a pomba. Isso. O Manning era a águia fria e pragmática, e o Newman era a pomba intelectual e sensível. E o gênio do Newman que sofreu muito em Roma. Roma não entendia ele de jeito nenhum. Os cardeais italianos nem conheciam as referências dele. Ele falhou com uma universidade na Irlanda, a tradução da Bíblia dele foi engavetada. E ele foi visto chorando sozinho no portão da antiga paróquia dele depois de anos. É de cortar o coração. E quando Newman tentou abrir um oratório católico em Oxford, o Manning acionou o Talbot para esmagar a ideia secretamente. Porque ele via o pensamento crítico do Newman como uma ameaça. Ele não queria intelectuais questionadores, queria obediência cega. E o golpe final foi quando o novo Papa, o Leão XIII, quis dar o chapéu de cardeal para o Newman. O Manning vazou para o jornal The Times que o Newman tinha recusado pela idade. Tentou sabotar até a homenagem final do rival. É impressionante. Deles tem um plot twist no fim da vida. Tem sim. O Manning, de administrador autoritário, virou um ativista radical pelos pobres. Na greve das docas de 1889, ele desceu para o porto. Ignorando a elite conservadora, né? Totalmente. Ele intermediou as negociações, trouxe líderes sindicais para a sala dele, ele tinha um fogo para resolver problemas materiais. O que conecta ele com a Florence de novo. Ela também passou a vida no quarto, mas ditando a saúde militar por cartas mordaces. É o mesmo fogo constante que consumiu os dois. O medo de viver só nas sombras. Então, o que a gente tira desse pequeno balde do Straight? A Florence não foi só uma enfermeira doce, foi um trator administrativo. E o Manning não foi só um clérigo, foi um operador político magistral. E o progresso humano muitas vezes não depende de pura bondade. Depende dessa vontade inabalável de quebrar o sistema. Isso deixa a gente com um pensamento final provocador para refletir. Quando a gente olha para os líderes de hoje, que colocamos num pedestal de perfeição, se jogássemos o balde do Stretch aí no oceano das vidas privadas deles, que contradições a gente acharia? Será que a verdadeira grandeza exige que a pessoa tenha um pouco de demônio por dentro? É uma ótima pergunta. Fica aí para nossa audiência pensar. Continuem questionando as narrativas e as engrenagens ocultas da história. Tchau! Tchau, pessoal.